Aí, galera linda, estamos aqui em mais um Resenha Máxima e vocês sabem como é que funciona, bate-papo rola solto, vários temas com profissionais de áreas, né, muito diversificadas. E hoje estou aqui com o Daniel Bergantinos, diretor de marketing do Grupo Força Máxima Educação. Fala com esse povo aí, Daniel. Valeu, obrigado, Bob, pelo convite. Vai ser legal a gente bater esse papo aí sobre uma área que está muito em voga, né, hoje em dia, que é a propaganda, publicidade, mídias. É sobre isso, então, galera. Nós vamos trilhar aqui, né, um desenrolo, fazendo uma relação entre publicidade, a prática dela, né, intrínseca ao uso dos meios de comunicação. E já vou direto ao ponto, já vou começar a sugar aqui o conhecimento desse cara. Então, assim, Daniel, me diga, na história da humanidade, um ponto de partida para que nós identifiquemos a prática da publicidade. Então, Bob, a gente, assim, a publicidade, ela nasceu, né, da necessidade de marcas, ideias, conceitos para serem divulgados, difundidos, né, para quem não necessariamente estava buscando essa informação. Então, a gente considera, eu posso dizer que se considera, né, o dia que inventaram a escrita, no dia seguinte inventaram a publicidade, né? Mas, assim, existem sociedades que desenvolveram isso de maneira mais complexa. Então, assim, você desde das pinturas das paredes do Egito, você tem coisas romanas, né, gregas, que contavam histórias, difundiam conhecimento, né, através de pinturas, e você ali já tinha uma publicidade, nem que fosse uma publicidade conceitual, né, religiosa, como fosse, ou na época essa mistura era muito grande, né, então você já tinha ali. Mas ainda assim havia ainda rudimentarmente algum início de venda, algum início de coisa lá, e até tem um relato, né, de um livro que conta que encontraram numa área onde hoje está Nápoles, né, na Itália, 121 anos antes de Cristo, um cartaz pintado em parede oferecendo diferentes tipos de vinho que aquela safra produziu. Né? Então já era ali um início e você começa a ter papiros egípcios já com algum tipo de comunicação mais direcionada, além, lógico, da comunicação de massa, né? Que iniciou a comunicação de massa. Então a gente pode falar que a publicidade começou ali, né? com a descoberta. A nossa publicidade, né, a publicidade que a gente conhece, né, mais ocidental, né, que assim, digamos assim, mais focada com estratégia de vendas, coisas assim, elas vêm mais com a invenção da imprensa. Então, quando o Gutenberg começou a fazer esse trabalho, a gente começou a poder reproduzir com maior velocidade, isso ficou barato, ficou rápido e volumes maiores conseguiram ser produzidos. Aí você já tem panfletos sendo distribuídos com venda direta, tanto de informação quanto de produtos. Né? Então você tem folhetos já a partir dos anos 1480, já é o 1482, já tem que já é documentado como o primeiro. Né? Então dali para frente foi mais comum isso. Aí até a chegada das publicidades em veículos de comunicação, que até então eram cartazes, eram panfletos, eram coisas atreladas ali a uma comunicação mais de distribuição individual. E aí você tem as primeiras propagandas em periódicos mesmo, já lá nos anos 1600, 1650 na Inglaterra, e teve um boom depois na época da Revolução Industrial. Tá, então, deixa eu só organizar aqui as ideias. Essa primeira menção que você faz ali, há centenas de anos antes de Cristo, ainda não havia uma intenção, certo, de vender algo, era mais uma propagação de ideia, cultura, religião, ideologia. E aí já avançando aí com a evolução, né, dos meios de comunicação, perceberam ali a perspectiva de eles serem usados como ferramenta já para poder vender algo, estimular a venda de algo, Isso, correto? Exatamente. E aí você já falou sobre a Revolução Industrial. Bom que já entra na minha seara, sou da área de humanos, já gostei, já vou poder dialogar mais. Então a Revolução Industrial ela vai aumentar, né, a produtividade, ela vai aumentar a oferta a nível de quantidade e variedade de produtos e automaticamente vai aumentar também a necessidade desses empreendedores de convencer as pessoas a comprar aquilo que eles estavam produzindo.
Então, realmente, a publicidade vai ganhar, né, uma importância maior aí. Eu queria que você comentasse, então, de que maneira, por exemplo, os meios de comunicação se tornaram mais importantes ainda a partir do momento em que os empreendedores precisam convencer as pessoas, comprem o que eu estou produzindo. Nessa época você já tem uma distribuição, uma formatação muito ampla dos veículos de comunicação. Então você teoricamente já tem a mídia, você tem o meio para fazer essa difusão, essa propagação tanto da informação quanto da publicidade. Com o aumento da produtividade e a diversificação dos produtos que houve nessa época, a facilidade de você consumir, a gente parou de consumir só por desejo, por necessidade. A gente passou a entrar num consumo de desejo. E a publicidade, ela vem, né, ela trabalha basicamente para despertar os desejos que a gente tem de consumir determinada marca ou não. Né? Então você começou a ter 3, 4 produtores da mesma coisa, você começou a ter produtos teoricamente mais supérfluos, né? Na época considerados mais supérfluos, né? Você tinha um excedente de produção muito grande, logo você precisava de um volume de vendas maior para se manter e você conseguia atingir mercados maiores. Então você tinha que levar a sua marca, o seu produto, o valor que você tinha com aquilo ali para mercados mais longínquos, inclusive. Então o veículo de comunicação era fundamental para isso. E conforme o veículo ia aumentando a sua capilaridade, a importância da publicidade ia junto, porque era ali que essas empresas conseguiam fazer essa diferenciação, que foi uma época que você precisava convencer consumidores a determinados produtos, que não eram mais manufaturas locais, não era mais eu comprar o chocolate do vizinho, que ele me entregava num pacotinho dele. Aí eu já tinha que comprar o produto de uma fábrica, eu já tinha que comprar um produto que já vinha com uma embalagem pensada, uma embalagem que já tinha que ter uma distribuição. Então a propaganda ela acompanhou toda essa evolução, que ainda não tinha uma estratégia de marketing muito elaborada, mas ela já era bastante ativa como ferramenta de venda dos produtos. Perfeito. Até para a gente seguir aí uma linha cronológica, você mencionou a Revolução Industrial, no caso a primeira, e eu fui nessa onda, achei que fluiu. E aí a segunda Revolução Industrial, ela está relacionada, por exemplo, a um momento muito icônico da história, que foi a crise de 29, certo? Que a segunda Revolução trouxe o Fordismo, que potencializou ainda mais a perspectiva de grande produção, na esperança de que fosse acompanhado continuamente por um grande consumo. A crise de 29 contrariou isso, deu um baque nisso. E aí, para retornar ao consumo necessário para absorver a superprodução fordista, né, a mediatização, a massificação midiática da propaganda foi fundamental para consolidar nos Estados Unidos, e isso se propagou pelo mundo, a ideia da sociedade de consumo. Sim. E eu entendo que naquele momento, por exemplo, televisão e rádio começaram a ser muito importantes como os veículos transmissores dessa massificação midiática. Então, assim, eu já estou me embrenhando ao longo do século XX. Perfeito. Eu queria que você comentasse, assim, TV, rádio, que outros tipos de meios de comunicação passaram a compor Cinema. essa máquina propagandística aí. Na década de 30, tá? Já que a gente pulou para lá, né? Na década de 30 é o surgimento de grandes agências. As primeiras agências de publicidade grandes são da década de 30. Show. A gente tem o cinema já como grande veículo, né? Então você tinha em grandes indústrias patrocinando acontecimentos em cinema. Cigarro é uma das mais emblemáticas, né? Ela patrocinou o cinema durante décadas para estimular e popularizar o cigarro. E aí você tem a indústria automobilística, enfim, já é de amplo uso até hoje, né? A gente acha que é novo, né? A gente acha que essa coisa de botar produto em cinema é novo, né? É novo desde que tem o cinema, né? É novinho. E aí também você começou a ter nessa década de 30 grandes marcas, tá? Então houve uma internacionalização maior ainda das marcas, porque os mercados estavam diferentes. Então você tinha mercados que vendiam mais, marcas vindo para mercados que vendiam de forma diferente. Então a mídia começou a ficar muito importante nisso. Porque como é que você chega num mercado que ninguém te conhece? Como é que você lança um produto num mercado que não te conhece? Então a televisão, a televisão mais para frente, né?
mas assim, naquela época ainda muito rádio, cinema e periódicos, eles trabalharam muito isso. E geralmente, né, a forma de sair de crise, né, os países usam muito isso, é o excesso do consumo, né? Você tem que fortalecer o consumo interno, você tem que fazer a economia girar, como falam, né? E para fazer a economia girar, a publicidade acaba atuando porque é a maneira que as empresas têm de captar novos mercados, né? A crise bate, mas ela nunca bate igual em todo mundo, né? Então, é muito comum marcas migrarem, inclusive, de público conforme crises ou as sanções econômicas, né? Você tem grandes marcas que passam a vender produtos para públicos que não as alcançavam, e você tem marcas, às vezes, que tem que migrar outra fatia de público porque aquela não tem mais o poder aquisitivo. E isso foi feito muito através de publicidade. Você transformar em produto de massa, produtos, às vezes, que eram produtos de elite, que não tinham mais esse poder para garantir o faturamento. Então, você tinha que vender mais porque estava vendendo mais barato. E aí o aumento de volume com a publicidade, a publicidade se apresentou nessa época como uma ferramenta de diferenciar os produtos, de criar o valor e de aumentar ainda mais o tamanho daquele share, né, que é a fatia ali de mercado daquelas empresas naquele momento. E isso foi foi dessa forma, né, assim, nesse início, até ali 40, 50 com a entrada da televisão. Com a entrada da televisão, a gente conseguiu, né? A gente porque vem do mercado de publicidade, né? A gente conseguiu entender que a televisão levava as marcas de forma muito mais presente para dentro da vida cotidiana das pessoas que assistiam a televisão. Hoje é difícil, né, a gente tentar criar isso na mente, mas é difícil uma marca pertencer à sua vida através do rádio. Né? A gente hoje não tem essa dificuldade, porque a gente usa a mídia completa. Né? Então você tem um comercial no rádio, mas você viu na internet, é diferente. Na época, você ter uma telenovela e ter que imaginar tudo aquilo, e aquilo está atrelado a um refrigerador, você não vai falar, eu abri a minha Brastemp, você vai falar, eu abri o meu refrigerador, isso estava dentro do meu carro. Mas quando você tem a televisão, você começa a criar programas já pensando nos produtos que você vai difundir. E aí você tem toda a indústria de manufatura que precisava crescer, precisava de funcionários, precisava gerar emprego, a sociedade precisava gerar emprego. Ela vinha, né, desses anos aí de dificuldade econômica, e aí você começa então a televisão ser esse transportador da marca para a vida mesmo das pessoas. Então você começa a trabalhar outros formatos de publicidade. E, além disso, a gente pega a mídia normal, digamos, mídia de impressa, transformar em vídeos para que ela seja exibida na televisão. E a televisão foi um canal que difundiu a publicidade até os anos dourados ali da publicidade, que é lá, assim, até a curva começar a cair graças a outras tecnologias. Eu comento isso muito, falo... A publicidade ela nunca troca mídia, né? A gente tem um acúmulo de mídias, né? A gente fala assim, mudou, trocou. Na verdade, as coisas... Foi agregando, né, com o passar do tempo. Exatamente. A gente cola cartaz na parede até hoje. Sim. Né? Assim, não muda muita coisa, né? A gente ainda faz isso. Você vê grandes eventos fazem o quê? Colam cartazes na parede. Sim. Não são muito diferentes de outdoors hoje, que a gente já tem. Inclusive, a gente tem cartaz na parede mesmo, né? Assim, ainda tem lá showzinho, a galera bota lá o lambi-lambi lá. Né? Então, assim, a gente ainda tem esse formato de mídia e a gente foi agregando vários. O rádio está aí, ele não morreu, está cada vez mais forte. A gente foi transformando, né? Mas aí você tem podcasts, em vez de estar numa rádio de transmissão contínua, que é uma rádio de transmissão selecionada, você vai lá e escuta o que você quer, mas você tem ainda tudo isso, e aí a gente foi agregando tudo. A televisão ela foi um divisor, não foi o único, mas ela foi um grande divisor. A publicidade ela passou a ter um complemento visual / comunicativo muito grande. E isso permitiu muitas estratégias, que não é a publicidade em si, mas o marketing que veio acompanhando essas mudanças, usou dessa nova tecnologia, usou e abusou dessa nova tecnologia
até a gente chegar no objeto mais massificador possível, até então, né? Depois a gente conseguiu mais. Perfeito. Falando em conseguir mais, e voltando um pouco, recapitulando o que você falou, né? Então você comentou sobre mídia impressa, rádio, mostrou aí como a televisão foi transformadora. E aí você citou a televisão, ela teve o seu boom até surgir uma nova tecnologia. Então você já deixou aí em aberto que um horizonte novo para a publicidade a nível de comunicação surgiu. Eu suponho, quem está nos ouvindo e vendo automaticamente deve ter pego, né, já o link, que você está falando de internet. Isso, com Então, certeza. já queria assim abrir espaço para você comentar agora para a galera a relação, né, da internet com a publicidade, como é que eles caminham juntos, qual o impacto que a internet provocou, ainda vem provocando, ainda pode provocar no rumo aí da publicidade. Acho que assim como a televisão ela atuou na publicidade mais do que como uma mídia, como uma mudança do formato de fazer publicidade, a internet fez a mesma coisa. Né? Assim, isso não foi uma mudança de canal, de mídia, foi uma mudança de postura, uma mudança no processo de fazer publicidade. Quando a gente começou lá, sei lá, nos anos 90, né? Que foi a entrada ali da internet e tudo, ela nada mais era do que uma réplica, você replicar a publicidade regular por um caminho online. Né? Tipo, uma propaganda mais barata porque não precisa imprimir. É uma propaganda mais barata do que a televisão, né? Uma mídia mais barata. Ela começou dessa forma. Só que percebeu-se que o principal papel da internet não seria mídia. O principal papel seria comunicação. E a publicidade está onde a comunicação está. O artista vai onde o povo está, a propaganda vai aonde o público está. Isso é regra básica. Se você falar para ninguém, não tem mídia, não tem publicidade. Ela precisa estar, não importa em que veículo, ela tem que estar onde o público daquela marca, daquele segmento, daquele produto está identificado. Para isso tem as pesquisas, você desenvolve qual é o lugar que você tem que falar, de que maneira e tal, não sei o quê. Com a internet, a gente começou a diversificar demais, você conseguiu nichar o teu público de uma forma que a televisão jamais permitiu, a mídia impressa jamais permitiu. O público mudou. O público da internet ele é um público diferente da televisão, ele é um público diferente, é menos passivo, ele é muito mais interativo do que uma mídia impressa, estática, né? E a internet, né, quando a gente comenta, o impacto da internet não foi tão grande quanto o impacto das redes sociais. O grande impacto que causou na propaganda foi o que as pessoas foram usar na internet. Porque se elas continuassem usando como uma televisão na casa, como um livro, né? Eu não sei se, só para ilustrar, né? Muitas empresas de livro, enciclopédias, material de conteúdo impresso migrou para CD-ROMs na época, que eu sou velho, né? Enfim, aí... Nunca ouvi falar isso, não. Pois é. Não faço ideia. Daí a pouco elas foram parar na internet, então você tinha grandes sites de você poder ver conteúdo, poder consumir esse conteúdo, até grandes blogzões, né, como lá no início e tal. E depois a gente veio com esses agregadores de pessoas, que são, na época, Facebook, na época Orkut, lá os inícios, né, os iniciais. Quando isso começou de fato uma mudança comportamental na visão que as marcas têm na forma de anunciar. Porque a experiência que a pessoa tem com o produto e com a marca, ela passou a ser comparada com a experiência que ela tem com a vida dela. Tá? Por que a gente hoje fala tanto de marketing de experiência? Por que a gente fala tanto lá no marketing 1, 2.0, 2.0, 3.0, 4.0, que foram fazendo essas mudanças? Então você tinha o marketing de produto, o marketing de venda, você tem depois o marketing de comportamento, enfim. Esse público ele começou a mostrar e consumir as experiências que eles tinham, inclusive com as marcas. Então eu uso isso, o meu amigo usa aquilo, o fulano usa não sei o quê. Não é mais só a modelo da revista usa isso. Não é só mais
o cara do cinema usa, no James Bond tem o carro tal. Não é só mais isso, né? Passou a ter a relevância da pessoa comum, né? Assim, então, uma pessoa comum muito invejada, muito admirada, né? Ela passou a ter esse papel também involuntariamente. Ela passou a criar o que hoje a gente chama de influenciadores. Então, as marcas entenderam que se elas não fizessem, se as empresas não tivessem mais esse engajamento com esse público, elas iam ficar de fora do momento onde essas pessoas mais valorizam a experiência. Então, você passou de vender café para chamar a pessoa para estar dentro do seu estabelecimento e ter uma experiência degustativa, sensorial, assim, até afetiva, se você for com alguém que você gosta, para bater um papo, para fazer uma reunião. E aí você tem uma Starbucks da vida que simbolizou durante muito tempo esse case da experiência, né? de trabalhar essa experiência. E como é que você transforma isso para a mídia digital, né? Que a gente não é mais só a internet, né? Mas essa mídia digital. Você precisa mostrar pessoas tendo experiência com essa marca. E aí é que a gente chegou nessa mudança de patamar, né? de forma de anunciar. A marca, nesse momento, o anunciante, né? Nesse momento, ele passou a ser considerado quase que uma pessoa. Então, passou a se cobrar das marcas, das empresas, posicionamentos pessoais, posicionamentos de opinião, né? Se ninguém perguntava para a Ford qual era a opinião dela sobre política sobre ou aquecimento global. Exatamente. Ele tinha que vender carro. Entendeu? A comunicação, a publicidade, ela era 100% orientada para o consumo imediato do produto e vender o que ele era melhor. E acabou. Quando essas pessoas começaram a dar essa importância, né? Passar a considerar mais qualificado, né? Mais essa experiência do que a compra necessária do produto, as marcas tiveram que fazer essa alteração. E essa foi a grande alteração que esse tipo de mídia trouxe. Porque o resto técnico é só uma questão de adaptação de coisas antigas. Porque segmentações, né, formas de anunciar segmentadas, você poder saber o que você quer para eu poder te oferecer o que você quer, mal comparando, né, é uma pesquisa, só que em tempo real. Isso acelerou processos já existentes. Agora, essa junção da marca com o cotidiano, com a expressão, com alguém falando dela de forma subliminar, isso era muito difícil de ocorrer antigamente. E a internet veio arrebentando com isso. E assim, culminou, né, com o quê? Né? Culminou com o que a gente tem hoje, que é esse marketing de influência. Eu acho que a questão da internet com a mídia, como uma nova mídia, você às vezes dá poder de falar, poder de vender, poder de influenciar, né? Positivamente, obviamente, né? As marcas, porque ela está pagando para isso, né? A gente não pode esquecer. Essa intenção. E para pessoas que não eram pessoas propriamente veículos de comunicação. Então, isso, inclusive, hoje tem regulamentações para isso, né? A gente acha que é livre, assim, né? Mas existe regulamentação para isso. Então, eu acho que a internet teve esse papel. Bom, acho que é bom, foi um avanço grande na área de publicidade, na área de marketing. Eu acho que o marketing hoje ele nunca teve tão próximo, as marcas nunca tiveram tão próximas do público que as consome. E isso para o lado bom e para o lado ruim. E isso também gera um controle, né? As marcas também não podem mais, como podiam antigamente, fazer tudo indiscriminadamente. Existe uma interatividade maior. E isso tudo influenciou demais na maneira de fazer publicidade. Não que tenha matado outros veículos, né? Então, a conclusão que eu chego aqui, ao longo da história da humanidade, nós fomos nos inserindo em um sistema
político, econômico, ideológico, capitalista, que se baseia no lucro, o lucro está alicerçado no consumo, e esse consumo ele é retroalimentado por inúmeras estratégias, né, de convencimento que precisamos realizá-lo, e os meios de comunicação foram fundamentais para servir como base técnica para isso. E você elucidou perfeitamente que os meios de comunicação foram surgindo, foram se tornando ferramentas para isso, foram sendo acumulados e continuam evoluindo, potencializando cada vez mais esse ciclo aí, né? Consumo, lucro, e assim vamos. Galera, queria agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês. Daniel, maravilhoso, muito obrigado. Espero convite. que você volte mais vezes. Eu vou criar aqui novas pautas. Pode chamar. E é sobre isso. Vamos com tudo. Até a próxima. Obrigado, gente. Abraço.